serviços essenciais. Entre outras coisas, vamos ter também a parte da soberania, da cloud europeia e das aplicações seguras, por si. Agora, há aqui outro tema que eu queria partilhar convosco, e para mim é uma honra estar aqui, que é, eu de facto também sou da Guarda. Okay? Eu sou de Santo Estevão, São Paulo. Como sabem, é uma zona que é caracterizada pela pedra. Epá, estamos ali ao lado da fronteira, epá, temos tradições e a comunidade é um sentido muito forte. Depois temos uma coisa chamada KPA Arraiana, que epá, sem cooperação e sem coragem nada acontece. Depois eu estou mesmo ali na base da Serra da Malcata e que é preciso preservar o que é mais frágil e o que é. Tudo isto aplica-se também à cibersegurança. Ou seja, nós sem colaboração não avançamos, nós sem perspectivas de longo prazo também não fazemos nada. Portanto, isto é uma relação e garanto-vos que esta introdução aqui é para esta sessão. Portanto, esta sessão é diferente de todas as outras porque, de facto, é a minha terra para todos os efeitos. Okay? Agora, continuando, só aqui uma pequena introdução para vos introduzir o que é. Já agora, apesar de poderem fazer as perguntas no fim, se entretanto pelo meio acharem alguma coisa crítica, interessante, é simples, levantem a mão e a gente pode interligar, preparar e discutir e falar também sobre o tema. Bom, o Grupo IP. O Grupo IP é liderado pela Infraestruturas Portugal. Tem a Infraestruturas Portugal, que é quem gera a infraestrutura de estradas e de caminho de ferro nacional. Depois tem uma entidade que é a IP Património, que gera tudo o que é património da IP, do Grupo IP. Tem a IP Engenharia, que é uma empresa de projeto a nível de engenharia civil, a bem dizer. E tem a IP Telecom, que é a empresa tecnológica. E com isto o que é que nós temos? Nós temos uma participação grande a nível de tecnologia. A IP Telecom, ao longo do tempo, já teve outros nomes. Já se chamou Refer Telecom, porque era uma empresa filiada da Refer. A IP é algo que foi constituída há 10 anos atrás, que foi a fusão das estradas com a Refer e da Infraestruturas Portugal. Agora, a IP Telecom é um produto de telecomunicações, temos serviços de data center, temos 3 data centers em Portugal, temos serviços de cloud computing e pronto, só trabalhamos para o mercado empresarial, não trabalhamos para clientes privados. Para isso, temos um conjunto de certificações, participamos de um conjunto de projetos. Aqui a ideia não é vender-vos a IP Telecom, é dizer qual é a criticidade da coisa, mas isto é, de forma muito rápida, o que é a IP Telecom. A IP Telecom tem, dentro do grupo, a responsabilidade da cibersegurança. Ou seja, em termos de cibersegurança, a cibersegurança das entidades principais, neste caso a Infraestruturas Portugal e a IP Telecom, é gerida a 100% pela IP Telecom. Para isso temos um grupo de trabalho chamado CiberIP, que tem aquilo que todos nós temos em termos de cibersegurança, que é a superfície de ataque digital, como sabem, é cada vez maior. Todos os dias é maior que o dia anterior. Temos infraestruturas críticas, rodoviárias, ferroviárias e digitais. Temos que estar em conformidade com um conjunto de regulamentos que nos obrigam. Agora, atualmente, também a NIS2 já foi transposta e agora, a partir de 22 de abril, vamos ter algo para cumprir até 24 meses depois. Para isso, foi definido um plano estratégico de cibersegurança, logo em 2019, ou seja, não é uma coisa de hoje, nem de ontem, em que estamos agora no segundo ciclo. O primeiro foi 2019-2024 e estamos agora no ciclo 25-28 para darmos enquadramento. O plano, por si, é a visão estratégica a longo termo, em que a parte fundamental é aquilo que nos rege na cibersegurança, que é a disponibilidade, integridade, confidencialidade, autenticidade e não repúdio. Isto é algo que este plano estratégico tenta atingir. Okay? Para isso, temos as melhores práticas, desde da ISO 27001 ao NIST, à NIS2 e todas as leis nacionais que se aplicam, e tentamos ter uma cultura proativa e resiliente. Okay? Para isto, o nosso plano estratégico tem 6 eixos que foram importados da NIS2. Reparem, esta sequência do novo plano estratégico 25-28, quando foi constituído, ainda não tínhamos Strategy 125. Portanto, tínhamos que nos agarrar a uma base segura e sabendo que o Código Nacional de Referência para a Cibersegurança tinha por base a NIST, foi isso que nós seguimos também. Correu bem, porque, de facto, o que temos agora não é uma réplica, mas é muito alinhado com. Portanto, temos o governar, o identificar, o proteger, tentar responder e recuperar.
Neste momento, já estou a fazer a adenda a este plano estratégico, que foi iniciado no ano passado, porque temos aí uma nova componente chamada inteligência artificial. E é preciso estabelecer controles e monitorização sobre isso. Portanto, há um novo conjunto de controles que estão a ser adicionados agora, que se enquadram nestes seis domínios. Okay? Para isto, é preciso ter tecnologia, não há outra hipótese. Sem tecnologia não conseguimos estar de lado algum. O que vos vou mostrar agora já é o ecossistema 2.0, mas vamos ver mais tarde que já estamos um bocadinho mais à frente. Bom, isto é genericamente aquilo que acontece numa infraestrutura. Okay? Em média temos 200 e muitos mil alertas, incidentes, em que a maioria felizmente são falsos positivos. Temos também que mitigar algumas destas vulnerabilidades e alguns destes sistemas e também recebemos comunicações externas de vulnerabilidade. Isto, em média, é o que acontece connosco. Em termos de arquitetura macro, isto aqui é a nossa arquitetura macro. Tudo que tem ali o símbolo do open source, que é aquele símbolo vermelho, é aquilo que é open source dentro do sistema. Okay? Tudo o resto que aqui está, que não tem sempre símbolo, são soluções licenciadas. Além do que está aqui, ainda há outras soluções que vamos ver, mas que são de menos importância em termos de arquitetura, que também fazem parte e também são open source. Okay? Portanto, a regulamentação, como já vimos, é aquela que se aplica em termos de cibersegurança. No caso da IP, temos ainda regulamentação que se aplica às infraestruturas e à parte de OT, tecnologias operacionais. Portanto, aí também temos referenciais de cibersegurança que também temos que seguir. Nas ferramentas, para começar, há algo que nós tínhamos uma necessidade que é ter um único ponto de contacto. Para quê? Para as equipas de cibersegurança. Quando eu digo equipas é pelo seguinte, como já perceberam, isto é um grupo empresarial, apesar da cibersegurança estar a ser gerida pela IP Telecom, há equipas setoriais em cada um das organizações. Então, para isso, nós implementámos uma solução local, não on-cloud. Para quê? Para estarmos garantidos que não temos dependência de terceiros. Isto, para todos os efeitos, é a Nextcloud, que está aqui, não é mais do que isso. Portanto, é um repositório de dados e é simultaneamente também um guia para nos podermos orientar dentro do sistema. Okay? Temos monitorização ativa e de ativos. Neste caso, isto é uma solução comercial, em que nos dá o estado de desempenho e resiliência de todos os sistemas que estão a ser monitorizados por nós. Sejam eles na área de cibersegurança, sejam eles na área operacional. O CIEM também é comercial. Portanto, o CIEM também é comercial e é aquilo que suporta, neste momento, o nosso sistema. Nós temos estado a crescer em termos de eventos por segundo. Neste momento já vamos perto dos 20 mil eventos por segundo. Mas é um sistema que está a ser alimentado gradualmente, ao longo do tempo. Acredito que mais um ano e estes 20 passam para 50 ou 100 mil eventos por segundo. Tudo isto tem atrás grandes quantidades de hardware, como é natural. Portanto, isto não se faz sem disco, não se faz sem memória, não se faz sem processamento. Depois temos ferramentas de automação para pentesting, por exemplo. Isto é uma ferramenta automática que faz pentesting na nossa infraestrutura. É completamente completamente uma black box, não tem nenhum agente a correr. A única coisa que eu lhe dou é avalia-me lá um conjunto de IPs e com isso ele dá-me os resultados e faz os ataques que for preciso, sem risco para a operação. Depois, há um tema que é, assim, quem está a par, todos os dias há mais 20, 200 vulnerabilidades. Qual é que é o problema? Imaginem que eu tenho um corte de acesso à internet, mas continuo a ter os meus sistemas a funcionar. Então, o que é que nós temos? Internamente, temos um repositório de CTI que faz uma atualização diária daquilo que é publicado a nível global, fontes gratuitas. Portanto, eu posso sempre pesquisar a nível de CTI o que é que tenho na minha infraestrutura e quais é que são os métodos de remediação ou não. Estamos aqui a falar do OpenCTI. Temos também depois ferramentas para análise do primo externo. Okay? Neste caso, são ferramentas também open source. Neste caso é o BR Engine. Temos ferramentas comerciais para ver a nossa
o nosso score rating a nível de exposição pública dos nossos sistemas. Isto porque a IP Telecom é um operador de telecomunicações, temos perto de 6.000 IPs públicos, portanto temos de saber como é que estamos. Grande parte deles não são nossos, são de clientes nossos, mas esta ferramenta dá-nos a visibilidade de como é que estamos. Também é uma ferramenta comercial. Para validar o uptime. Há pouco vimos uma ferramenta comercial que fazia monitorização, mas também temos uma ferramenta interna em paralelo para podermos ter o mesmo tipo de informação visto de outro prisma. Okay? Neste caso é o CheckMK, para todos os efeitos. Neste momento, a parte mais complicada, eu acho, para as organizações é a análise de risco ao abrigo do Decreto 125, que é para quem esteja obrigado a. E para fazer uma análise de risco é preciso ter uma gestão de ativos. E uma gestão de ativos em folha de cálculo não é propriamente aquilo que nos resolve o problema. Neste caso, o que temos aqui é uma ferramenta open source chamada Snipe IT. Não é a ferramenta final, é uma ferramenta de transição, mas é aquela que estamos a usar enquanto não temos a ferramenta final que vai dar suporte a tudo e mais uma coisa. E essa será comercial. Okay? Porque não continuar com esta é uma questão de escalabilidade, ok? Só por isso, mais nada. Mas ela para universos de 10, 12 mil ativos é perfeitamente suficiente, mas eu tenho um bocadinho mais na ordem dos milhões, não é na ordem dos milhares. Depois, em termos de gestão de ticketing, nós temos um ITSM, como é natural. No entanto, a parte de cibersegurança, optámos por ter uma solução de gestão de ticketing independente. Porquê? Há informação classificada, há informação que tem que ser classificada, por exemplo, segundo a taxonomia da Rede Nacional de Research, por exemplo. E esta ferramenta, que neste caso está na base é Zamad, permite-nos fazer isso e, neste caso, trabalhar com todas as equipas que estão envolvidas na área de gestão de cibersegurança. Isto é um exemplo de um ticket recente, em que entre as equipas, por exemplo, alguém pergunta se é para monitorizar ou bloquear. Isto era uma vulnerabilidade zero day de dia 9 de abril, ainda não tinha sequer CVE associado, portanto, neste momento era bloquear os IOCs. Portanto, neste momento a solução já terá outra vertente. Também nos dá o quê? Também nos dá a visibilidade de tickets abertos, fechados, portanto, fazer toda a gestão de ticketing. Okay? Esta ferramenta é o Zamad também. Relativamente, tal como tínhamos o OpenCTI, para Threat Intel, também temos o OpenCVE, que mais uma vez faz um arquivo, um acervo local dos CVEs para podermos consultar. Estes ativos, estes CVEs e o CTI estão cruzados com a nossa lista de ativos. Ou seja, se eu tenho equipamento de um fabricante, de um modelo, eu aqui posso pesquisar qual é que é o fabricante, qual é que é o modelo e saber como é que estou, se há ou não há alguma vulnerabilidade que eu tenha a corrigir ou não. Okay? Outra ferramenta que usamos, que é bastante importante, que é partilha de informação. A nossa partilha chama-se Share Secrets, é mesmo isso, e é válida para partilhar passwords, URLs e até fecheiros. Okay? Com tempo de vida. Ou seja, quando eu crio uma partilha, digo que é válida por N dias e é visível por 5 vezes ou 4 vezes. Mesmo assim, eu posso ir à plataforma e dizer, olha, já não quero partilhar esta informação e faço o revoke e deixa de estar disponível. Okay? Outro tema que também é importante é ter um gestor de acessos privilegiados. Isso é algo que também é fundamental termos, para dar acesso, em particular, aos outsourcers, para vermos o estado dos serviços em tempo real. Isto são serviços de publicação de nossos. Temos o Uptime Kuma, que faz um dashboard para consulta interna ou para partilha online também. Outro tema que é gestão de IPs. Gestão de IPs, temos um IPAM, que neste caso é o antigo PHP IPAM, que tem todas as nossas redes e todos os nossos sistemas cadastrados, para facilmente sabermos, quando temos algum problema com
com ativo, com o IP, a quem é que pertence, qual é que é a função também. Outra solução que é fundamental é uma ferramenta centralizada partilhada de gestão de passwords. Okay? Porque para as equipas poderem, entre elas, aceder a sistemas que são partilhados. E temos toda a segurança sobre isto. Neste caso, a ferramenta que usamos é Passbolt. Depois temos uma ferramenta também para gestão de vulnerabilidades, em que vamos registrando e corrigindo e dando qual é o estado da mesma. Sobre ferramenta comercial, por exemplo, temos um XDR que está integrado com os sistemas, e o que estamos aqui a ver foi o comportamento do XDR quando fizemos uma avaliação com a ferramenta de pentest automático. Ou seja, ao fazer uma avaliação com pentest automático, estamos a atacar um conjunto de sistemas e este é o dashboard da ferramenta a dizer o que é que está a passar e de que forma é que a gente pode remediar ou não. Portanto, isto é uma ferramenta que é um XDR que está nestes ecossistemas internos também. Também temos, para serviços mais críticos, o AF pública. É exatamente o mesmo tempo, e isto foi quando estava a decorrer o ataque pela ferramenta de pentesting automático, também a ferramenta de ataque estava a acontecer, pronto, e a reportar que, neste caso concreto, se virem aqui, portanto, temos aqui um conjunto de pedidos bloqueados, porque eram pedidos que não estavam a tentar atacar o sistema, para todos os efeitos. Também temos Honeypot, mas que não seja para podermos ter informação do que é que nos visita, ok? O que é que procura na nossa infraestrutura. Isto é um simples exercício de live, gravado, okay? Isto é uma tentativa de DDoS a NTP. Okay? Este é o aspecto onde é que eles vêm, por onde é que estão a passar. Isto é o Honeypot a registrar o que é que está a acontecer. Com isto, com as origens mais frequentes, criamos uma top list que adicionamos às nossas ferramentas de perímetro para impedir o acesso também. Portanto, o Honeypot também tem essa grande vantagem. Pronto. Depois, há aqui um tema que é, por muito que possamos saber, e com a evolução da tecnologia e tudo o resto, precisamos de ajuda. Portanto, nós usamos uma ferramenta de VSISO que nos ajuda a ver que políticas é que devemos definir. Bem, parece que perdemos aqui o José. Só aguardar aqui um bocadinho. Já para mim foi energia. Vamos só aguardar aqui mais um bocadinho então. Já mando aqui uma mensagem. Ver se está tudo ok. Agora deixa-me cá ver. Desculpem, caiu a ligação, certo? Sim. Estamos aqui já te estou a ver. Ok. Deixa-me ligar de novo porque não sei o que é que passou. De repente percebi que não estava ninguém comigo. Pois. Atualmente, enquanto o telemóvel, restabelecer a ligação. Então, A malta estava toda focada aqui neste. Isto é aquelas sessões que qualquer administrador se maravilha, né? Porque há muitas ferramentas e a gente começa logo a pensar, né? Se calhar é melhor até já deixar o fim de semana para pôr aqui algumas a funcionar. Porque são de facto interessantes. São interessantes. É assim, repare, isto é um processo evolutivo. Nós começámos Claro. em 21. Pronto,
já vamos ver onde é que eu ia, mas é só entrar na sessão. Deixa-me Acho sair que aqui um estavas bocadinho. numa zona hipóteses, eu não me. Não, mas já lá vamos. Sim, mas já lá Pronto, vamos, não é problema. É só ligar de novo e agora com o ok, Teams. sem stress, sem stress. Sim. Interessante, se tiver alguma questão, coloquem e a gente vai já esclarecendo, não há problema nenhum. Ok, Sim, esteja completamente. Lá está, voltamos à questão da partilha, partilha, partilha. certo. Só assim é que conseguimos crescer, não é? Sim, sem partilha não. Um dos lemas que eu uso muito frequentemente é juntos somos ciberseguros por isso mesmo. Exatamente. Só dessa forma conseguimos estar mais defendidos. Então, não é. Ok, eu já tenho. Já, ok, vou conseguir aqui. Estão-me a ouvir, certo? Sim, Ok. Então, é só um momento que parti para a partilha. Ok. Já estão a ver o ecrã, correto? sim, está Ok. tudo ok. Já agora, enquanto passas aí os slides, Zé, temos aqui o Vítor Rapadas a perguntar que se o GLPI não poderia ser uma opção, sim, também de facto é uma opção para inventário de ativos e helpdesk, e quais são as limitações que eventualmente verificaram para não adotarem o GLPI. Em relação à solução de WAF e XDR, Qual pronto, é que estavam a é? perguntar quais eram assim, quais é que eram. Ok. Já lá vamos. Ok. É assim, relativamente, eu estava aqui a ver se aumentava o som do Teams, que ele está baixinho para mim, mas não há problema. Já Aqui vemos. está Bom, perfeito. não, eu é que estou a ouvir baixinho, mas não há problema nenhum. Bom, então é assim, relativamente ao GLPI, andámos por lá, andámos a investigar, mas o problema é o grande volume de ativos que eu tenho. Ok? Ou seja, nós temos um volume de ativos muito grande por causa da ferrovia e por causa da rodovia e também da parte das comunicações, a nível da IP Telecom. Fizemos algumas experiências e barrávamos sempre no volume de informação. Pronto, neste momento estamos a avançar por uma solução mais robusta, também mais cara, como é natural, mas com garantia de que nos vai fazer aquilo que nós precisamos. Relativamente àquele XDR, um XDR chamado Cynet, e a WAF que estava ali naquele site, naquele slide, era Imperva, neste caso. Ok. Ou seja, esta WAF é Imperva, este XDR é Cynet. A solução de pentest automático é uma solução chamada Pentera também. Continuando. Bom, eu estava a pesquisar por aqui, que era no VCISO, portanto, que é aquilo que nos permite dar e ter uma ajuda naquilo que queremos fazer em termos de ferramenta. Sobre as nossas equipas permanentes. Então, 24/7, nós temos um NOC e um SOC. O NOC é o network, é relativamente a redes, por exemplo, monitorização de redes, e o SOC é o SOC que todos conhecem. Portanto, funcionam 24/7 e monitorizam toda a parte de infraestrutura, seja ela de comunicações, seja ele de ativos de ferrovia e rodovia também. Ok? Uh, para ser mais fácil, temos um conjunto de canais de comunicação suportados, mais uma vez, nós temos quase sempre tudo em redundância. Okay? Temos neste caso Teams e Slack, por exemplo, porque em que temos notificações, e para estes são os canais de notificação que temos, e que podem perceber pelos títulos, que são mais ou menos óbvios, o que é que temos ali. Okay? Ou seja, sempre que há um incidente, sempre que há um incidente crítico, há um trigger que manda para este canal. Okay?
Ou seja, não vem os 200 mil ou os 15 mil por segundo para aqui, que é natural, só vem aqueles depois de, por exemplo, neste caso o CIEM, identificar como alto risco e então é colocado aqui para ser avaliado e para ter uma notificação mais frequente. Ok? Também aqui que fazemos a publicação daquilo que estamos a fazer neste momento. Como nota, pá, é assim, não se esqueça, nós somos linearmente a peça mais importante da segurança. Ok? Agora, isto era a versão 2.0. Como é que estamos neste momento? Neste momento apareceu algo aí com mais intensidade, não é que machine learning não existisse, já existia, a gente sabe disso, mas neste momento já temos agentes que nos ajudam a melhorar. Então, na versão V3, que já está neste momento em desenvolvimento, estamos a integrar os sistemas que já tínhamos com novas ferramentas de orquestração, com apoio em local, sistemas locais de inteligência artificial. Ok? Para quê? Para nos ajudar a fazer a triagem e até produzir inicialmente os relatórios para mensais e afins que nós precisamos fazer. Isto é a versão 3.0, está neste momento em modo de elaboração. Digamos que se calhar 60% já está pronto, mas ainda não está completo. Ok? Bom, e aqui, relativamente, eu tinha para partilhar convosco, era isto. E a este espaço eu tentei ter sempre um bocadinho mais rápido, que é, temos agora 20 minutos, se quiserem, para podermos falar sobre o tema, vossas dúvidas, por aí fora também. Olhem, eu vou-vos ativar aqui o som, que agora também já descobri isto, porque eu não usava o Teams. E aproveito já para agradecer, depois já agradeço outra vez, José, pela fantástica apresentação e mais que pela fantástica apresentação, por uma coisa que eu acho que é de louvar, que é esta partilha daquilo que vocês usam. Pronto. Pode-se colocar, mas não deviam partilhar as ferramentas. Não, nós vivemos todos numa era de partilha. As ferramentas são públicas, né, na sua maioria. Depois, o que é importante das ferramentas é depois as configurações que nós fazemos nelas e como é que as usamos e como protegemos a nossa infraestrutura. E por isso, agradecer-te, porque nem todos têm essa, eu diria aqui, até a maturidade para Repara, partilhar é este, assim, este tipo de sim, Pedro, é assim, informação, nós né? não inventámos a roda. Ok? Exato, é isso mesmo, é isso. A única coisa que nós fizemos foi tentar. É assim, as equipas, como vocês sabem, são muito restritas, não é? Portanto, nós não temos a equipa que gostávamos de ter. Como tal, a única hipótese que temos é pegar naquilo que é possível ter e desenvolver e melhorar o que temos. Ok? E isto é, nessa base, é que nós vamos tendo a utilização. Por exemplo, agora a versão 3, que é esta, e já é nesse sentido. Ou seja, é o quê? É nós podermos, agora com a orquestração, lá está, em modo low cost, eu digo low cost por uma razão simples, open source não é gratuito, por muito que digam. Ok? Open source tem muito investimento de pessoas, ok? E também tem um risco acrescido, que é, se nós não tivermos cuidado com o open source, uma versão que é segura hoje, amanhã deixa de ser. Portanto, temos que estar sempre a olhar para ela. Ok? Portanto, para coisas mais críticas, o open source é excelente para desenvolver o conceito, uh, mas se é mesmo crítico, ou tem uma grande equipa do vosso lado para vos ajudar a manter e a configurar e ter tudo a funcionar em condições, ou então é melhor ir para uma solução comercial, é mais cara, mas tem garantia de updates, tem garantia de suporte técnico, e tem a vossa segurança. Tendo uma equipa com poucas competências a este nível, o open source serve sim para o conceito, mas pode ser arriscado se não tiverem como a manter em tempo útil. Só isso. Ok. Exatamente. Então, se calhar usando aqui o canal de áudio, quem quiser fazer algum tipo de questão, que coloque aí o mão no ar, se houver. Pronto, está aqui então, o Vítor Tapadas ainda pergunta aqui qual foi o motivo por terem optado pelo check MK em detrimento dos AVIX, por exemplo. Ok. Reparem, todas estas soluções aparecem no tempo. Ok?
É assim, por exemplo, nós usamos uma ferramenta comercial que começámos a usar em 2018. Ok? Portanto, e depois, a partir daí, vamos atrás de funcionalidades que conhecemos e queremos manter, por exemplo. Ok? E também, mais uma vez, qual é que é o custo de manter e fazer. Por exemplo, não citei aqui, mas além desta ferramenta de monitorização, também temos PRTG. Mas o PRTG é mais usado, não tanto para a cibersegurança, mas sim para a área de OT. Ok? OT, Sim, exatamente. sim. Então, olha, passaria aqui. Entretanto, estava aqui o Carlos, já fugiu. Passava aqui para o David Domingos Bunga. David, se quiseres colocar uma questão, Sim, consegue-me ouvir, força. por favor? Sim, 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 força. Sim, eu estive cá a acompanhar a apresentação, que de facto foi espetacular, acredito. Mas eu constatei um volume de ferramentas que são usadas numa só instituição. Portanto, com a implementação da diretiva NIS 2, eu queria saber da parte de José, ou do senhor José, passo o termo. Quais são as dificuldades que um CISO tem enfrentado no dia a dia, tendo em conta que são as obrigações emanadas pela atual NIS 2? É assim, se reparares, o 125 e a NIS 2, a única ferramenta, a única tecnologia que objetivamente está lá chama-se MFA. Tudo o resto fica à nossa descrição. Agora, tem a ver muito com o negócio da organização. Ok? Numa organização crítica, que é considerada como uma entidade essencial ao abrigo da NIS 2, e não importante, e em termos de escala, a entidade essencial está um nível acima da importante, neste caso concreto, o que é que temos? Temos que olhar para o nosso ecossistema e perceber o que é que vamos ter que implementar. É assim, eu vou só aqui passar para um slide cá atrás. Portanto, é assim, ter muitas ferramentas ou poucas, isto não é medido à quantidade, é medido à necessidade, entende? Ou seja, o que é que nós temos? Se nós temos que monitorizar, por exemplo, se nós temos que controlar vulnerabilidades, se nós temos que ter mitigação de vulnerabilidades, uh, há aqui algo que nós não falamos, mas que está implícito, que é, além das ferramentas, também temos processos e procedimentos. Ok? Agora, se eu precisar de ter monitorização ativa, pronto, isto são linearmente o que é que o nosso. Reparem, o que temos aqui é o nosso plano estratégico. Ok? E eu tenho aqui um domínio que é o detectar. Ok? Para detectar, eu tenho que ter um conjunto de ferramentas que vão desde o CIEM, vão à monitorização física do equipamento, vão às firewalls, vão a um conjunto de informação. É assim, se eu tiver uma única ferramenta que me garanta isso tudo, ótimo, é válido. Agora, infelizmente, não temos, e eu até digo que não é infelizmente, provavelmente felizmente, porque, como nós dizemos, pôr todos os ovos no mesmo cesto pode correr mal. Não é? Porque assim, se eu estou dependente de uma única tecnologia, de uma única ferramenta, provavelmente a coisa não vai funcionar. Posso-vos dizer, por exemplo, que eu, a nível de firewalls, tenho dois fabricantes. Um para o perímetro interno, um para o perímetro externo, por exemplo. Ok? Se um falhar, o outro não deve falhar da mesma forma, por exemplo. Ok? A nível tecnológico, e a nível das ferramentas, há uma questão que é ou seja, neste momento, e agora falando em Portugal, temos aqui duas questões que é, temos as empresas, as entidades que estão ao abrigo do Decreto-Lei 125 e não vale a pena pensar em que vão estar ou não ao abrigo de, porque se estiverem ao abrigo de, obrigatoriamente, mais que não seja daqui a 2 anos, vão ser auditados e têm que cumprir os requisitos do Decreto-Lei 125 e agora da proposta que está em consulta pública. Ok? Mas na consulta pública, se forem ver, o Plano Nacional de Referência para a Cibersegurança já não é consulta pública. Já lá temos muitas diretrizes para seguir e para acompanhar, por exemplo. Ok? E aí sim vamos buscar as ferramentas. Ok? Porque assim, se é dito lá que eu tenho que ter evidência de registros de logs, eu tenho que ter uma ferramenta que me faça isso. Ok? E provavelmente não será o CIEM que vai fazer. Será uma ferramenta que vai arquivar logs para daqui a um ano eu poder consultar ainda, por exemplo. Ok? Mas é por aí, sim.
Não sei, David, se foi claro ou não na resposta. E do ponto de vista de investimento financeiro, Não, em termos de investimento, repara, é mais tão uma fácil vez, manter isso? É tão fácil manter esse sim, repara, em ecossistema termos de todo? investimento, Uhum. mesmo a situação do investimento com soluções open source, só temos uma vantagem, que é o licenciamento. Tudo o resto está lá. Ok? Nós temos que garantir toda a parte de computação e de storage e memória para alimentar, e temos que ter ainda uma equipa interna ou externa para o manter. Ou seja, os custos, em termos de licenciamento, não são desprezíveis. Ou seja, um ecossistema de open source, a vantagem que tem é facilmente, se eu escolho uma ferramenta e depois não é a ferramenta que eu quero, não tenho muito problema em escolher uma nova e seguir para uma nova ou outra frente. Porquê? O investimento que eu tive foi pouco. Foi só aquele investimento de setup, configuração, teste. Se eu comprar algo licenciado, provavelmente para ter um melhor preço, até vou tentar comprar há 3 anos. Resultado, mesmo que eu não goste da ferramenta, durante 3 anos não posso fugir. Porquê? Porque senão estou a desperdiçar dinheiro. Não é? Mas é por aí, ou seja, o investimento acaba por ser sempre uma questão que tem que ser ponderada, mas isso é algo que tem que ser decidido internamente. Reparem, a cibersegurança não é uma despesa, é um investimento. Ok? E isso é que tem que ser passado para cima também. Ok? Tá bom. Agora Obrigado. passava aqui ao. Obrigado, David. Passava ao Carlos Martins. Boa tarde. José, agradecer também a apresentação. Foram muitas plataformas, o Pedro está sempre a falar muitas plataformas, mas você falou também muitas e obrigado pela partilha. Com tantas plataformas, como é que vocês fazem a gestão de análise dos dados que cada uma dá? Vocês É assim, têm. nós temos um plano. Sim, nós temos um plano mensal de updates e de validação, ou seja, nós temos todos os meses, nós temos uma obrigação que é rever todas as plataformas, ver se há ou não há alguma vulnerabilidade, aplicá-la, corrigi-la, mas se há uma nova versão, temos que fazer o upgrade. Agora, o que acontece? Vamos imaginar que há uma major release do CM. Ok? E vamos imaginar que essa major release tem um tempo expectável de downtime de um dia. Não é viável. Ok? Então o que é que vamos ter que fazer? Vamos ter que criar um ambiente em que vamos avançando em parte, mas mantendo sempre alguma parte a funcionar. Bom, mas isso tem a ver também com a gestão da infraestrutura, que é, nós temos que ter um plano de manutenção da mesma. Ok? Sim. Eu referia-me, era, por exemplo, como é que vocês controlam, por exemplo, imagina, os alertas, por exemplo, vocês têm uma plataforma que vos dá os alertas, Sim. noutra dá-vos outras informações, vocês têm pessoas a olhar para aquilo, têm ecrãs Temos. aquilo e Temos tentar pessoas a olhar para sempre aquilo olhar. e além de termos pessoas, também temos estes canais, ok? Estes Exatamente. canais têm triggers automáticos, ok? E Ou seja, isto automatizado vai poupar muito, muito tempo sim, porque há uma filtragem logo. Mas, por sim, exemplo, imaginemos como vocês têm plataformas, por exemplo, para ver se os IPs estão ativos, se outros logs, sim. isso é uma carrada de plataformas. Quanto mais plataformas, mais tem que Sim, haver mas a uma pessoa, questão se é, calhar, elas a são todas monitorizar aquilo. interligadas, ok? Elas são todas interligadas e funcionam entre elas, de forma direta, ok? Ou seja, Ok, por exemplo, em termos de monitorização, hum, por exemplo, a parte de logging de firewalls vai diretamente para o CM, como é natural, ok? exato. Pronto, ou seja, eu tenho, como é óbvio, a defesa na firewall, mas tenho o alerta que é algo que aconteceu no próprio CM. Ok? Ok. Portanto, eu não tenho que estar a olhar para todas em simultâneo, mas são equipas distintas. Ok? Eu não tenho uma equipa única a olhar para tudo. Ok? Ou seja, a Sim, equipa de segurança, a equipa de mas vão ter SOC, a sempre equipa de equipas. CSIRT, por aí fora. Exato. Ok? Mas, por exemplo, agora na parte da inteligência artificial que estão a aplicar, se calhar já vos vai poupar algum tempo, se Certo, calhar nessa parte, certo? certo. E Ou seja, o aí, que é que se vai calhar, o acontecer? 3.0, aí, se Reparem, o calhar, que vai acontecer é, nesta fase que temos aqui, nesta parte que está aqui a laranja, os eventos vão chegar, vão ser correlacionados aqui, nesta zona, e depois daqui é que um motor interno vai decidir o que é que faz com aquele ticket. É muito frequente nós perdermos 10 minutos a 10 horas e depois chegamos ao fim à conclusão que é um falso positivo.
ok? Se eu puder, de forma automática, mas atenção, a IA não é autónoma, ok? Tudo o que é crítico tem que ter validação humana. Exato. Ok? Agora, pode fazer a análise e faz a análise e dizermos, olha, isto que está aqui, epá, tem 99% de probabilidade de ser falso positivo, por exemplo. E aí sim, ajuda-nos imenso. Agora, assim também como nos vai ajudar, por exemplo, a produzir relatórios. Epá, não sei se haverá aqui alguém na sala que goste de escrever. Provavelmente não, não é? Mas temos que o fazer. Portanto, e vai-nos ajudar também. Mas isso é a base é uma base de trabalho, só isso, mas não. Porque, por exemplo, neste Ok. momento, por exemplo, o OpenCTI e o OpenCBE está a funcionar, tem a informação toda que nós precisamos, mas temos uma questão que é, nós temos que ir lá, e ver o que é que queremos, apanhar. Ou seja, não é automático. Ou seja, eu sei que eu sei que tenho Adobe, ok? Se eu sei que tenho Adobe, então vou ver se há alguma coisa da Adobe. Isso é aquilo que nos faz perder tempo. Agora, se eu já tiver, que foi lançado algo para o Adobe e que aquela versão que eu tenho por acaso está lá, então já, nesse momento já tenho toda a parte de decisão prévia para para ver o que é que vamos fazer. E pode ser uma coisa tão simples quanto instruir os colegas de sistemas de informação para fazer um patch a todas as máquinas, por exemplo. Ok? Porque isso também é outra questão, que não falamos aqui, mas nestas equipas, há equipas de cibersegurança, mas também há equipas de IT, como é natural. Ok? E essas equipas têm por missão, quando há uma vulnerabilidade, corrigi-la. Ok? Por exemplo, mas por exemplo, aqui neste caso do OpenCVE, eu tenho aqui linearmente um motor de pesquisa, mas tenho a garantia que isto está atualizado à data, por isto é atualizado diariamente. Um, Tem também já informação de mitigação, como é que eu posso mitigar e como é que eu posso corrigir. Também é uma ferramenta que nos ajuda a fazer isso. Ok? Ok. Pronto, eu perguntei isto porquê? Porque vocês têm uma equipa, veem essas coisas todas. O problema é que em muitas instituições os recursos de IT são tão reduzidos e depois com várias Sim. plataformas fica difícil de. Há sempre uma ou outra que ficam para trás. Tipo, não dá para ir Certo, mas ver. é assim, mas por exemplo, a ficar para trás, repara, há aqui ferramentas, esta ferramenta, o CheckMK, por exemplo. O CheckMK é uma ferramenta que tem uma função, monitorizar. Ok? Não tem nada de crítico. O que tem de crítico é a notificação. Ok? Agora, Sim, o que é que temos que fazer? Se por acaso o CheckMK deixar de comunicar, temos que nos preocupar com ela. Ok? ok. Mas, mais uma vez, mensalmente nós temos plano de manutenção em que vamos verificar updates, vulnerabilidades e estado. Ok? Algo que acontece com alguma frequência, como sabem, há um sistema que deixa de funcionar por uma razão simples. O espaço em disco para logs encheu e ele não consegue fazer mais nada. Isso é o tipo de motorização que é feita de forma regular. Algo que também não falei aqui, mas como é óbvio está, que é toda a parte de backups. Ok? Pá, e aqui, uma dica muito simples que é façam todos os backups que quiserem, mas pelo menos uma vez por mês façam um restore. Ok? Porque ter backups não é garantia de ter restores. É só isso. Muito bem, não sei se há mais alguma questão, mas também estamos aqui um pouco em cima do limite. Sim. Bem, José, desculpa olha, muito pelos obrigado. incidentes que é o caminho, mas pronto. Ah, não, faz parte, isto tudo faz parte. Também se não fosse assim não metia piada. José, olha, muito obrigado pela tua disponibilidade, por esta partilha que é muito interessante. Ainda há bocado estava aqui a falar com os alunos que estão aqui e outras pessoas externas. Nós estivemos a falar um pouco sobre estes temas e pronto, tem aqui um caso real onde se aplica muitas das plataformas e daquilo que nós estivemos aqui a aprender. Muito obrigado. Obrigado, meu. É Eu sempre confundo. bom ter aqui pessoas que dominam os assuntos e que fazem este tipo de partilha de informação. E agradecer também a quem esteve aqui presente nesta sessão, num sábado à tarde. Mas pronto, é assim que temos que estar juntos, unidos e ciberseguros, e todas estas plataformas e a forma como elas estão implementadas e correlacionadas e as ideias que são aqui transmitidas também nos ajudam certamente a ser melhor dia a dia. Muito obrigado, até uma próxima Obrigado, e meu. estejam sempre em cibersegurança. Grande abraço. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigado.
Fiquem seguros, eu tiro. Isso.